O Deus de Jacó é o Deus que entra na bagunça da nossa história e transforma ela em testemunho. E aí, Jacó, para um pouquinho e assiste essa palavra que eu tenho para você. Como assim, Jacó? Presta atenção, olha só. Em Êxodo 3:5, a palavra do Senhor diz o seguinte: E Deus disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, olha como é importante a gente analisar esse texto, analisar esse versículo. Porque eu consigo imaginar com extrema facilidade como Deus se dirigiria a Abraão, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão. Faz sentido para você? Você consegue visitar sua memória, sua mente, e lendo os textos bíblicos e conhecendo a palavra como você conhece, você consegue lembrar alguns motivos pelos quais Deus seria o Deus de Abraão? Eu acredito seguramente que sim. E da mesma forma, você fazendo uma análise rápida, você também consegue perceber porque Deus seria o Deus de Isaque, um homem com fé, um homem que instruiu a sua casa, que viveu inúmeros milagres e que se moveu debaixo da provisão de Deus em toda a sua vida. E que caminhando com o seu pai, quando o seu pai decidiu entregar Isaque como oferta, Isaque não se mostrou rebelde e desobediente naquela situação. Qualquer filho, porque alguns historiadores dizem que Isaque tinha uma idade bem avançada quando esse fato aconteceu. Então, Isaque não era só uma criança. Então, quero que você preste atenção. Como é fácil imaginar por que Deus é o Deus de Abraão, porque Deus é o Deus de Isaque, mas e por que será que Deus olha para Moisés na conversa, nesse diálogo, e diz: Eu sou o Deus de Jacó? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê na história da palavra um evento extremamente transformador, que é o evento quando Jacó luta com um anjo e Jacó tem o seu nome transformado, tem o seu nome mudado para Israel. E por que Deus não disse para Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Israel? E aí nós precisamos entender por que isso aconteceu. Isso aconteceu porque, naquele exato momento, Deus está fazendo uma comissão, uma grande comissão a Moisés, chamando Moisés para cumprir o propósito de libertar o povo. Mas Moisés não se achava digno, capaz de fazer aquilo, porque ele tinha, como a palavra diz, uma língua pesada. Ele tinha limitações, mas mais do que isso, Moisés era um assassino. E ele estava fugindo do povo do Egito e fugindo do povo de Israel e de tudo aquilo que aconteceu naquele evento em que ele assassina um egípcio. Então, quando Deus ele propõe diante de Moisés que ele é o Deus de Abraão, que ele é o Deus de Isaque e que também é o Deus de Jacó, o que Deus está fazendo naquele momento é dizendo para Moisés que, assim como eu fui Deus de Jacó, aquele que foi enganador, aquele que roubou a primogenitura do seu irmão, eu também posso ser o seu Deus. E nesse momento é que isso começa a se tornar transformador. Quando a gente vai examinar um pouco a história de Jacó, eu não quero entrar em detalhes muito profundos aqui sobre a etimologia do nome, porque há pessoas que defendem que o nome Jacó, né, um dos significados para a palavra Jacó é enganador. Alguns dizem que isso não tem nada a ver com o significado de nome, então eu não quero entrar nesse debate aqui, nessa profundidade, mas eu quero trazer esse contexto. Jacó recebe esse nome porque ele se mostra um usurpador naquele momento, né? Então ele tenta agarrar o pé do seu irmão, e ele nasce agarrado ao pé do seu irmão, e por conta disso ele recebe o nome. E a partir dessa ideia, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema e quão poderoso isso pode ser, e como isso foi poderoso na minha vida e como isso pode ser poderoso na tua vida. Se você entender que quando Deus fala com Moisés acerca da pessoa de Jacó, ele está olhando para aquela pessoa que ela tinha todos os passos, as ações, o caminhar dele era um caminhar enganador, era uma pessoa que tinha cometido muitos erros, mas em um determinado momento essa mesma pessoa, ela se propõe, ela se dispõe a ter uma aliança com Deus. E aí esse ponto a gente consegue perceber o quê? Jacó
era um enganador. Jacó era falho. Jacó era limitado. Moisés era alguém que tinha inúmeras falhas, que tinha uma língua pesada, que se sentia incapaz de cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, o propósito que Deus queria manifestar através da vida dele. Nesse contexto, Deus, não coincidentemente, não sem um propósito bem claro e bem definido, Deus decide deixar claro para Moisés que ele era o Deus de Abraão, ele era o Deus de Isaac, mas ele também era o Deus de Jacó. Daquele que é desqualificado, talvez, daquele que se sente incapaz, que se sente impotente, daquele que acredita que por algum motivo ele errou, ele pecou, ele se afastou tanto de Deus, que Deus já não tem mais um propósito para ele, que Deus já não tem mais uma aliança com ele, que Deus já não tem mais um chamado para ele, que Deus talvez não queira mais operar através da vida dele, ou que se Deus não tem um lugar para ele no seu reino, porque ele se vê indigno. E o que eu queria dizer para você é, assim como Deus é Deus de Jacó, e quando Jacó vivia essa relação de enganação, Jacó também era alguém que descumpria os princípios de Deus, e Deus trouxe a Jacó uma ferramenta, uma conexão, a presença dele para que pudesse salvar a Jacó, alcançar a Jacó, para que Jacó voltasse os olhos para a intimidade, o relacionamento, a vida com Deus, para que ele passasse a caminhar com Deus em toda a sua vida. E assim, Deus estava naquele momento restaurando a aliança e construindo um chamado na vida de Moisés. E Moisés também não era uma pessoa digna, não era um homem digno, não era um homem que tinha ali uma vida perfeita, reta, íntegra, honesta em todos os aspectos. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que assim como Deus é o Deus de Jacó, ele se tornou o Deus de Moisés, ele também pode ser o nosso Deus. Ele não é Deus somente dos santos, dos justos, dos perfeitos, daqueles que não erram. Ele pode acessar o nosso coração e ele pode se tornar o nosso Deus, e há um propósito para ele na nossa vida. Ainda que a gente ache que não serve, ainda que a gente ache que não é suficiente, ainda que a gente acredite que não tem a capacidade necessária para viver e para fazer o propósito de Deus se cumprir, esse nosso Deus está dando essa mensagem clara a um homem que era assassino. Assim como eu fui o Deus de Abraão, fui o Deus de Isaac e fui o Deus de Jacó, eu vou ser o Deus de Moisés. E nós conhecemos e sabemos todos os grandes feitos que o Senhor operou através da vida de Moisés. Então, Deus também pode ser o nosso Deus, o Deus daqueles que são indignos, imperfeitos. Deus não está nos chamando para permanecermos dessa forma, mas Ele está chamando aqueles que acreditam, aqueles que ainda são para uma transformação. Ele está nos chamando para cumprir um propósito através da nossa vida. E Ele é o Deus dos desqualificados. Ele é o Deus daquele que perece, daquele que quebra, daquele que cai. E hoje eu consigo entender que Deus é o Deus daqueles que têm os lábios pesados, aqueles que têm timidez, aqueles que não conseguem falar, aqueles que não se sentem audaciosos a ponto de pregar o evangelho. Deus é Deus daqueles que tiveram filhos antes do casamento, Deus é Deus daqueles que traíram, Deus é o Deus daqueles que mentiram, Deus é o Deus daqueles que fizeram ações que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós achamos que é desleal, é ruim. Palavras assim que a gente não consegue nem expressar de forma clara, porque gera sentimentos como raiva, angústia, ódio. Por quê? Porque essas pessoas fizeram coisas tão ruins e tão más, mas Deus é o Deus dessas pessoas. Ele escolheu operar e gerar salvação e morrer por todos. A primícia única, um coração quebrantado e arrependido, para que acesse Deus. Deus, ele vai visitar a escuridão que há em cada um de nós. A graça de Deus, ela é capaz de ir em lugares tenebrosos, obscuros. A graça do Senhor, ela invade os lugares mais horríveis do mundo para buscar aquilo que é dele. A palavra do Senhor diz que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então não há uma escuridão que possa nos separar daquele momento em que Deus, com a sua graça, decide nos alcançar. Então, se você hoje olha para você mesmo, entende como alguém que errou demais, que pecou, que quebrou, que faliu, que fez aquilo que na sua cabeça te separa de Deus, que fez aquilo que te lança nas trevas,
A graça do Senhor está indo na tua escuridão alcançar o teu coração, transformar a tua bagunça, transformar as tuas emoções. A graça de Deus está indo visitar um lugar onde você acredita que está desprezado, lançado fora por homens, pela família, pelas pessoas. Na maioria das vezes, as pessoas que você julgava te amar, que você confiava que estariam com você por todo o tempo, se afastaram de você nos teus erros, nas tuas angústias, nas tuas falhas. Mas essa mensagem tem um propósito claro: alcançar o teu coração. Porque indiferente do momento, do estágio onde você chegou, há um lugar de retorno. E esse lugar de escuridão está sendo alcançado pela graça. E essa graça pode ser a luz que vai clarear o teu caminho, que vai fazer com que você volte ao propósito de Deus, que vai fazer com que você volte ao Evangelho, que vai te arrancar desse sofrimento e dessa angústia. Porque nunca se viveu um lugar de tamanha angústia emocional, dores e lutas e aflições que as pessoas sentem no seu secreto. Há um mundo efetivo, onde as pessoas fazem tudo parecer muito bom, muito bonito. Mas são as aparências que são construídas para esconder as trevas, porque a gente tem vivido em tempos em que as pessoas são sepulcros caiados. Elas são bonitas por fora, elas conseguem vender uma imagem muito bonita por fora, mas por dentro elas são imundícia, lugares e vidas completamente deploráveis. E o que eu quero dizer para você é que, mesmo que você viva nesse instante agora, o Senhor está dizendo: Jacó, eu tenho salvação para você. Se você viveu nessa posição, se você se contou junto aos enganadores, se você fez aquilo que desagrada a palavra, o Senhor, há retorno e salvação para você. A palavra diz: filhos, se vocês pecarem, há um advogado. Jesus é a nossa salvação, é através de Jesus que nós alcançamos e encontramos redenção. Então, se nosso coração for arrependido e nós entregarmos a nossa vida para Ele, nós podemos viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. E isso eu estou falando para aquele que está distante ou talvez nem conheça Cristo e a verdade do Evangelho, mas se envergonha e se sente humilhado por tudo que está vivendo e passando. Queria estar vivendo uma vida transformada, quer desesperadamente sair do lugar onde está, mas se sente que é incapaz, que não tem forças para isso. Mas eu também estou falando com aquele que, dentro da posição que está no reino, em Cristo, congregando numa igreja, servindo, não se sente mais capaz, não sente que é uma ferramenta nas mãos de Deus, está num estágio que não é nem quente nem frio, mas é morno. E a palavra do Senhor diz que Deus vai vomitar aqueles que são mornos da sua boca. Então entenda, nós precisamos viver o propósito com toda a intensidade que Deus nos pede. Mas para isso você precisa entender que Ele também é o seu Deus. Se você entender, se você aceitar que apesar da pessoa que você é, há salvação e Ele é o seu Deus, a misericórdia, a graça, a redenção, o Senhor vai alcançar e transformar completamente a sua vida. E talvez aqueles que hoje você vê anunciando, pregando, sendo ferramenta nas mãos de Deus, não são aqueles que escondem a imundícia da onde saíram, mas são aqueles que foram encontrados no meio dessa imundícia. Foram encontrados no meio da dor, foram encontrados no meio do sofrimento, quando ninguém mais conseguia encontrar. Quando nenhuma mão era suficiente para estender e para salvar, Jesus decidiu fazer. Jesus decidiu encontrar. Jesus decidiu operar. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo hoje, há um chamado de Deus para você, Jacó. Há um chamado de Deus para o Paulo. Há um chamado de Deus para você especificamente. E assim como Deus, Ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, Ele vai ser o seu Deus. E talvez você decida viver com tanta intensidade o chamado que Deus tem para a tua vida, que as pessoas um dia leiam esse texto e pensem: eu diria e entenderia com extrema facilidade que eu sei. Por quê? Porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Paulo, o Deus do João, o Deus do Mateus. E por quê? Porque as pessoas vão ver Deus operando na tua vida, vão ver Deus fazendo milagres extraordinários, vão ver Deus arrancando você das trevas e te dando um caminho, a direção, a sua luz, a sua graça e ao seu reino. E não há demérito em você ser alcançado na escuridão.
Mas isso só mostra o tamanho do poder da graça. E é isso que eu quero que você grave no teu coração. E se você assistiu esse vídeo e achou que essa mensagem te abençoou, te alcançou, te apontou um destino para mais perto de Cristo, compartilha ela. Se você conhece alguém que está vivendo um momento de aflição, de angústia e está vivendo nessa escuridão, compartilha esse vídeo com ela, porque eu tenho certeza absoluta que isso pode transformar completamente a história da sua vida, da sua casa, da sua família e daqueles que te cercam. E eu peço que o Senhor Jesus te abençoe e possa manifestar em você um chamado transformador. Deus abençoe você.